Ai, que bom. Que bom. Glória a Deus. A gente não tem tempo de preparar o que nós vamos falar em conjunto. Cada um prepara individualmente. Com certeza, o pastor Emílio, com todo o ministério, se ocupou disso desde que, né, nós começamos a conversar em agosto. E a gente vê assim a linha, né, o espírito. A gente sente assim, que testificação, que coisa tremenda. O bispo Daniel, nosso diretor de missões, também. A gente se conecta, vamos estar juntos lá, papapá, ok. Mas a gente não tem esse tempo e nem, né, essa oportunidade de nós pensarmos no que nós vamos falar para todo mundo falar a mesma coisa. E nem precisa, né? Nem precisa, porque o Espírito Santo que habita em nós e trabalha, né, no corpo bem ajustado, ele inspira, ele capacita e ele coloca as palavras nas nossas bocas, né, provenientes do nosso coração. E então, assim, eu chego aqui, eu disse à vontade, porque eu vejo o Espírito de Deus trabalhando. Não é uma obra humana, é algo sobrenatural, é algo espiritual. Então a gente vê assim, o versículo, por exemplo, o texto preparado para o ofertório. O Espírito manda o bispo Daniel profetizar a igreja. A testificação vem pela palavra. Isso é extraordinário. A gente não fica aqui achando coisas ou tendo um sentimento, uma sensação. Ah, eu senti um negócio. Não tem negócio. Aqui tem palavra, tem o Espírito Santo, né? Tem a testificação de Deus. E aí, depois de ver toda essa conexão, a gente vê um coral, que eu dizia aqui, né, para a bispa Jaque, para o meu marido, eu dizia assim, olha, tem muita igreja que não tem a quantidade de membros desse coral. Então, por que a gente faz esses comentários? Não é pejorativamente denegrindo a imagem de ninguém. É porque a gente vê crescimento, a gente vê envolvimento, a gente vê a mão de Deus fazendo a obra. E onde Deus coloca a mão, tem que prosperar, tem que crescer, né? Então, de um ano para o outro, a gente vem e a gente vê quanta novidade. Eu que não vim o ano passado, não pudemos estar com vocês, os nossos bispos Bill e Jaque vieram representar-nos, né? Já nos contavam do progresso da inauguração para o primeiro ano. E a gente vem aqui, já tem progresso, que eu sei, do ano passado, mas nós estamos impactados com o cuidado, nós estamos impactados com a excelência que é devida ao nosso Deus, né? E nós somos de excelência, nós queremos fazer o melhor, porque Deus tem nos dado o melhor. Ainda que a gente tenha lutas, que falte alguma coisa na nossa vida, segundo o nosso querer, Deus nos deu o maior bem, que é a salvação eterna, a nossa escolha. E eu considero que nesta terra, o maior bem é o conhecimento. É o olho iluminado para a gente não ficar mais perambulando e nem como abriu o nosso pastor Emílio, seguindo homens, doutrinas de homens. Nós estamos aqui seguindo Deus, a doutrina bíblica da graça de Deus. E aí eu venho para a palavra, e Deus me dá uma palavra para trazer para a igreja, que tem a ver com o que vem para frente. Baseado em tudo que a gente já viveu, o que vem para frente. É um alerta, é uma mensagem de profilaxia, de cuidado, é uma mensagem de preparação para o que está por vir, tá bem? Então, no nosso telão, quero agradecer ao meu diácono Henrique, meu fiel escudeiro de projetor multimídia, está sempre aqui comigo, me acompanhando. Muito obrigada, Vanessa, querida, diaconisa, as crianças. Nós sabemos o que é para a gente se ausentar de casa, de São Paulo, e estar todos juntos aqui. Mas Deus é maravilhoso e recompensará cada um de vocês, amém? Então, tema desta manhã, será que eu estou envolvido com a minha igreja? Será que eu estou envolvido? Que envolvimento é esse que o Senhor quer nos falar, né? Nós estamos todos aqui. Será que isto é um envolvimento? Será que estar num culto é estar envolvido com a igreja? Então, eu queria começar com a palavra de Atos, capítulo 2, versículo 44, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram, quem crê? Nós todos já cremos, graças a Deus, não é? E nós precisamos nos alinhar com aquilo que é a verdadeira igreja de Cristo.
estavam todos juntos. Não pode haver ninguém separado. E tinham tudo em comum. O Senhor quer falar de unidade, de caminhar em união, caminhar lado a lado. E nós vamos ouvir o Espírito nos falar. Curve sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nesta hora, a tua palavra é manifesta através do sermão, da homilia, da mensagem pregada, exposta ao teu povo, Jesus. Cumpre, Senhor, que eu transmita esta palavra, que eu passe o recado, Senhor. Mas eu sei, Jesus, que isso não é suficiente. Nós precisamos que seja o Senhor, o Espírito de Deus, a confirmar, a convencer, a revelar, a manifestar o que está por trás da letra, Jesus. Então convém que eu diminua, para que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Usa os meus lábios, a instrumentalidade da minha vida, tudo que o Senhor me deu é para redundar em glórias ao teu nome. Então que eu seja capacitada mais uma vez a transmitir, Pai, a direção do céu para esta igreja na cidade de Ipauçu. Em nome de Jesus, amém. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, essa água é minha? É? Muito bem. Abençoados do Senhor, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, famílias benditas de Deus nesta terra, eleitos, vitoriosos, conduzidos em triunfo, mais que vencedores. Eu quero começar com uma frase de um professor da faculdade de Stanford, Universidade de Stanford. É muito famoso nas suas aulas, na sua cadeira, por falar sobre relacionamentos. Ele se chama Philip Zimbardo. O nosso diácono vai colocar esta frase. É muito famosa, corre o mundo inteiro esta frase, que diz assim: não conheço nada mais mortífero do que o isolamento. E nós vamos ver que esse professor tem base nas Sagradas Escrituras para afirmar isso. Ok? O Senhor não nos fez para sermos uma ilha. O Senhor não nos fez para vivermos isolados. Até o homem, quando ele criou na sua perfeição, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o isolamento, a solidão, o ficar separado, não procede de Deus. Deus sabe que isso não é bom. E baseado nisso, esse professor, ele disse o quê? Não há nada mais mortífero. O que é uma coisa mortífera? Que mata. Então não há nada mais destrutivo, mortal, do que se isolar, do que ficar separado, não é? E já se descobriu, a ciência já descobriu, que o isolamento é um dos fatores principais que geram doenças como depressão. Você sabe que as pessoas deprimidas, elas não ficam deprimidas da noite para o dia. Elas começam num processo e nesse processo está intrinsecamente o isolamento. Ela começa a ter pensamentos estranhos e ela vai tendo observações estranhas, ela vai formando um pensamento em cima daquelas observações que vão gerando sentimentos inadequados, inapropriados, e essa pessoa ela vai se retirando do convívio e ela vai se isolando. E quando se é diagnosticada a depressão mesmo, pela medicina, esta pessoa já está separada da família, do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, ela já se isola. Então, amados, esta questão do isolamento, ela causa muitos problemas emocionais, mentais, sociais e espirituais também. Então, nós temos que prestar bastante atenção. O isolamento, então, é um dos fatores principais que geram doenças como depressão, paranoia, esquizofrenia e algumas atitudes, atos de estupro, suicídio,
assassinato em massa e muitos outros distúrbios. Os estudos comprovam que quando a gente vê normalmente nos Estados Unidos a gente vê de vez em quando um camarada que pegou uma metralhadora, entrou num colégio, numa universidade, numa sala de aula e matou. Os estudos mostram que estas pessoas, elas já estão isoladas à margem da família, à margem da sociedade. Então, o isolamento, ele é muito prejudicial e ele leva a atos muito sérios, gravíssimos, ok? A nossa geração, quando eu digo nossa, não nós salvos, mas a geração que nós vivemos, a nossa sociedade, né, o nosso mundo, a nossa geração é uma geração hoje desnorteada. A nossa geração não tem norte, a nossa geração não tem rumo, vale tudo, vale qualquer coisa, não é? E é uma geração isolada, que tem se isolado cada vez mais. Nós vemos aí as críticas já da própria ciência ao isolamento por causa da tecnologia. As pessoas envolvidas nos celulares, né, num restaurante ou numa casa, num almoço, todo mundo sentado à mesma mesa e todo mundo se falando pelo celular. Né? Quando é que nós, no passado, falávamos através de um celular com a mãe, com o pai, com o irmão que estava na mesma sala? Era aquele monte de gente falando, conversa na mesa, num almoço, todo mundo se comunicando, ô fulano, não sei o quê, quando alguém não prestava atenção, tá, jogava uma tampinha, brincava, fazia aquela coisa, Não, hoje não, é tudo por mãozinha, caretinha, hello, aquelas, né? E as pessoas estão ficando muito isoladas, sem se aperceberem disso, sem notarem que isso pode ser uma arma do inimigo. E as pessoas não estão se dando conta, estão valorizando muito a tecnologia, a facilidade de comunicação, sim, lógico, né? Mas o diabo usa todas estas coisas também para fazer ciladas, para prender as pessoas. E se ele puder causar isolamento na vida de alguém, ele sabe que é mais fácil dele trabalhar. Então, eu queria muito que você entendesse por que o Senhor quer falar conosco sobre não ficar alheio, não ficar fora, não ficar distante. Porque o distanciamento, a separação, o isolamento é favorável para o inimigo trabalhar. É favorável para ele armar ciladas. Então, nós não podemos ignorar, né, que as pessoas estão sendo limitadas hoje nos seus relacionamentos a fotografias, telefonemas espaçados, e olhe lá, tem gente que nem usa mais telefone. Não sei aqui na cidade ainda, mas em São Paulo o telefone fixo já era. As pessoas não têm mais telefone fixo em casa. Primeiro, pelo custo. E segundo, ficou um negócio de museu lá. A gente tem, né, bispo? 2 linhas. Do tempo antigo, que sobraram. Uma na cozinha e uma na sala. Aqueles telefones nem tocam mais. Quando toca é para vender... o que é para vender? Ômega 3... eu sei lá, alguma coisa assim, né? Alguma cartilagem, algum negócio que é uma gravação, ou então na época de eleição toca, porque eles programam, e aí é um político lá fazendo promessas e alguma coisa assim. Então, os relacionamentos estão cada vez mais limitados. Havia um tempo que todo mundo já estava se falando por e-mail. Hoje o meu marido fala, nem manda e-mail porque a pessoa não lê. Então, assim, quem é um grande empresário, diretores de empresa, enfim, trabalham em multinacionais, eu achava que os caras viviam lendo e-mails. Ele diz, ninguém mais, não manda e-mail, porque recebe tanta coisa. Ele diz, ele fala dele, ele diz, eu recebo tanta coisa, e um monte dessas coisas, ou a maioria, nada interessante, é tudo, já deleta automaticamente. Então, se vem alguma coisa importante, aquilo acaba se perdendo. A pessoa acaba não lendo. Então, ninguém está com tempo nem de ler alguma coisa. As pessoas não querem ler. Agora, você acha que as pessoas que já estão entrando nesse isolamento, nessa dificuldade de leitura, vão ler a Bíblia? Eu quero que você vá abrindo a mente, porque, amados, algumas pessoas só têm a igreja para ouvir a palavra de Deus. A vida delas já virou uma coisa tão louca, tão maluca, que não tem tempo para leitura. E quando tem, diz, eu não aprecio ler. E as pessoas, desculpe o termo que eu vou usar, estão ficando cada vez mais emburrecidas. Estão ficando mais... Porque sem leitura,
sem você se abrir, sem você ler, julgar, criticar. É isso que estimula o pensamento, a mente, o senso crítico. E se a gente não faz isso, o que vai atrofiando as formas de você pensar? É por isso que depois vai aquele massa eleitoral e escolhe tudo errado. Não, as pessoas não lembram em quem votaram na última eleição. Talvez lembre para o governador, para o presidente, mas se você for falar dos vereadores, se você for falar dos deputados, as pessoas não lembram. Por quê? Porque ninguém se prepara. Chega na véspera, às vezes no dia, quem que você vai votar? Dá um numerinho lá e você vai e vota baseado em alguém que falou para votar naquele. Então, a pessoa não pesquisa, né? Tem esses sites hoje que são neutros, que fala lá tudo que o candidato lá fez ou não fez, as loucuras que ele votou a favor, o que ele foi contra. Ninguém pesquisa nada. E depois fala, tem que votar certo. Tem que começar a ensinar as pessoas que sem leitura, sem informação, sem comunicação. Então, isso tudo vem sendo agravado por causa de uma coisa chamada isolamento. Eu estou na minha, eu faço as minhas coisas do meu jeito, eu tenho uma vida louca, eu sou muito rápido, eu sou muito prático, eu sou muito... Só que essa rapidez, essa praticidade, essa vida louca tem isolado as pessoas, tem distanciado as pessoas. E tem feito isso sorrateiramente também entre o povo de Deus. A gente vê na igreja... Era o tempo em que as pessoas vinham, depois do culto. Eu, quando me converti, arrumando minha confissão, quando o Senhor me converteu, eu era de uma época, eu não sabia nada de evangelho, de igreja evangélica, mas eu lembro que eu tinha aquela sede, eu tinha que aprender tudo aquele universo que para mim era novo. E quando terminava o culto, pastores, era aquela gente sentada, a moçada mesmo, sentada, conversando e trocando testemunho, e tinha uma luta, um já orava ali pelo outro. Agora acaba o culto, o que a gente vê? Muito difícil as pessoas ficarem conversando, ficam sempre os mesmos, que são aqueles que têm prazer, que são os envolvidos, que estão na obra, mas assim, a grande maioria vai embora. E isso acontecia o quê? Quando eu era criança e adolescente, na missa, que a gente ia por obrigação, terminava a missa, dispersa todo mundo. Você sabe que nem banheiros, toaletes a igreja católica tem, mas não disponibiliza para o povo, pelo menos nas grandes cidades, que é para todo mundo realmente ir embora. E eles terem menos trabalho para limpar banheiros. Eu falo de conhecimento, tá? Então, assim, a igreja evangélica sempre foi um refúgio muito gostoso, um lugar de você criar vínculos, raízes, ter amigos verdadeiros, que são os que vão morar no céu com a gente. E hoje a gente vê as pessoas muito rápidas. Se o culto demora um pouquinho, já tem lá uma turma olhando no relógio, já te fazendo cara feia, tipo assim, vai me mandar, vai soltar isso aqui? Não vai dar bênção final? E você, muitas vezes, é pressionado pela pressa das pessoas. E você fica ali, né? Bom, o espírito está aqui, mas eu tenho que cortar o espírito, porque tem alguém ali que a barriga está brava, vai brigar com a esposa se não sair na hora. Então... Nós vivemos nessa cultura de rapidez, mas também de muito individualismo, de muito isolamento, né? Fora tudo isso, a nossa sociedade também tem cultivado um estilo de vida independente. Eu não dependo de você, você não depende de mim. Você tem suas coisas, eu tenho minhas coisas. Até dentro de muitas casas. Mulheres totalmente independentes dos seus maridos, maridos totalmente independentes das suas mulheres. Hoje a gente vê crianças... né, independentes dos seus pais, fazendo suas coisas, querendo que os pais não se metam, não interfiram. E a gente pensa, ei, o que está acontecendo? Então, essa cultura de independência também tem que ser vista com certa preocupação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa dependência é do Senhor. E se a gente começa a ficar muito independente, a gente vai automaticamente projetar isso para aquele que nós não vemos. Então, se eu sou independente de quem eu vejo, de quem eu não vejo é mais fácil eu ser independente. Eu não ter vínculos. Então, essas questões precisam ser pensadas e repensadas. Parece que ninguém precisa mais do outro. E se eu acho que eu não preciso de você e você não precisa de mim, daqui a pouco a gente vai achar que a gente também não precisa de Deus. Não é verdade? Então, esse estilo de vida é oposto ao estilo de vida que a Bíblia ensina. E eu quero lembrar, né,
uma passagem da igreja primitiva, em Atos 2,44, por favor, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que quer dizer isto? Que os convertidos, eles eram envolvidos uns com os outros e envolvidos com a igreja. Eu penso, e eu luto por isso. Hoje a nossa igreja, né, cresceu, tem outras proporções em quantidade de pessoas. Mas nós lutamos para guardar nomes de pessoas. Eu fico, essa pessoa abençoado tal, para não ficar, lógico, a gente tem uma facilidade de falar, ô abençoado, você esqueceu o nome, você não se lembra, o abençoado te salva muitas vezes, né, de um constrangimento social. Oi, abençoada, tudo bem? Abençoada, quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Oh, meu Deus, meu Deus. Mas a gente tem que se esforçar para preservar esse vínculo entre nós. Nós somos uma família espiritual. Então, enquanto a igreja tem esse tamanho, penso eu, né? Eu lembro quando a nossa igreja tinha esse tamanho, que já teve esse tamanho, menor do que isso, inclusive, a gente sabia o nome uns dos outros. Até de quem vinha, eventualmente, esporadicamente. A minha mãe, graças a Deus por ela, né? Enquanto viva, sabe o que ela fazia, pastor Emílio? Desde os primórdios, ela ficava com uma prancheta, mas não anotando visita. Ela anotava nome por nome e depois, no fim, ela falava, tal pessoa faltou. Ela punha lista de presença, não para as pessoas saberem, para nós cuidarmos. Essa pessoa não estava no culto. Olha, faz 2 semanas que essa família aqui não vem. Então, e a gente conseguia ter uma coisa tão gostosa, uma harmonia, de todo mundo saber o que estava acontecendo com todo mundo. Tipo a igreja primitiva, né? Então, os convertidos, eles viviam assim, envolvidos. Eles estavam envolvidos em tudo que dizia respeito a eles. A gente tem que reaprender isso, né? E o que é estar envolvido, tá? Como eu já estou falando sobre isso, eu queria que você pensasse um pouquinho. Estar envolvido é ser participante, é ter uma relação bem próxima. Se nós estamos envolvidos, olha, nós com o apóstolo, nós com o bispo diretor de missões, nós que eu digo as igrejas locais, né? Nós, bispos responsáveis, pastores, uns com os outros, nesta união que Deus proporcionou, como é que nós não vamos nos envolver? Como é que nós não vamos participar das nossas vidas, não só ministerialmente, mas saber o que se passa uns com os outros, para orar? O bispo falou das distâncias, nós estamos muito distantes, é lógico que é difícil, mas o envolvimento, ele pode ser mantido com a distância. Há alguns anos, talvez algumas décadas, os vínculos eram muito mantidos por carta, e a carta demorava para chegar. Imagina escrever uma carta e sabe lá quando que essa carta ia chegar em outra cidade, outro estado, outro país. E as pessoas conseguiam estar unidas, sabendo, choravam junto, mesmo demorando para chorar junto, mas aquele vínculo existia. Então, ter uma relação bem próxima, ter conexão, estar incluído. Então, assim, não é porque a igreja aconteceu, os seminários acabaram, agora a igreja em Ipauçu está crescendo, anda com as suas próprias pernas, lógico que é do Senhor, mas não é que a gente não vai estar incluído nisso. Nós estamos inclusos nisso por Deus, Ele fez desta forma. Eu não aceito, para mim é inadmissível, pessoas que Deus une e de repente elas se excluem. Ah, não, agora eu vou andar por minha própria perna, eu vou não é mais aqui. Como assim? Eu não entendo, eu não aceito, eu não recebo isso. Eu acho que isso é uma displicência, é o mal do século de eu sigo o meu caminho, não preciso mais. Precisou, enquanto precisou estava ali, enquanto precisou veio pedir oração, enquanto queria alguém para chorar no ombro, a gente estava ali. Depois a vida começa a andar, porque Deus é maravilhoso, começa a responder. Então, tchau. Não gostei daquela luzinha ali, tá, pastor? Eu não gostei, eu não gosto daquela cor, da cortina, então, tchau. Isto é um mal. A pessoa não está envolvida, não é participante, não tem uma relação, na verdade, bem próxima, conexão de espírito, conexão de alma, né? Não se sente incluída, ou não quer ser incluída. A gente precisa combater isso. Porque quando nós nos envolvemos com as pessoas, quando nós temos conexão com estas pessoas, elas têm participação em nossa vida. Nós incluímos essas pessoas em tudo que nos diz respeito. Por exemplo, essas pessoas que estão aqui hoje, que nos acompanharam de São Paulo,
Elas não estão aqui, assim, acompanhando para passear. Elas estão incluídas na minha vida e eu na vida delas. Nós sabemos o que se passa. E quando a gente não sabe porque não dá tempo, a gente descobre que está tendo um problema. Mas por que não me falou? Por que alguém não contou isso? A gente, né? Então, isso é muito importante. Que a gente inclua as pessoas e seja incluído pelas pessoas na sua vida. Isso é divino, gente. Isso é corpo de Cristo. Isso é de Deus. Amém? Então, eu quero passar esta questão agora para a igreja local. Porque quando nós nos envolvemos com a igreja, nós temos conexão com a igreja. A igreja tem participação nas nossas vidas. Ai, se a minha igreja São Paulo, Cristo Vive, não tivesse participação na minha vida, na minha casa, quem eu seria? A gente inclui a igreja em tudo que nos diz respeito. Então, assim, eu queria que vocês soubessem que às vezes parece que nós, né, somos diferentes, bispos, nós somos as mesmas pessoas que todas as ovelhas de Cristo são, com chamados diferenciados e específicos. Porém, nós precisamos do que todas as pessoas precisam. Uma vez eu ouvi o nosso apóstolo Miguel Ângelo dizer assim: os líderes, muitas vezes, são as pessoas mais sozinhas da igreja. Vivem rodeados de um monte de gente, todo mundo... Mas na sua vida mesmo, na hora do choro, na hora assim, até de compartilhar algumas alegrias, as pessoas não estão por perto. Porque elas pensam nelas, elas não estão inclusas na vida do seu líder, elas não estão participantes na vida do ministério, na vida da igreja. E eu não quero dizer de coisas particulares, mas estou dizendo desse todo, de uma evolução de vida. Por isso, eu sempre fiz questão, eu e o bispo, de tudo que acontece na nossa casa, tudo não é quebrar copo, não isso, mas assim, a evolução de uma família, de repartir isso do altar com a igreja. A gente sempre, olha, meu filho está fazendo vestibular. Eu fui buscar fulano no cursinho. As pessoas vão acompanhando o que está rolando, sabe? Nós estamos felizes porque fulano entrou na faculdade. Meus filhos agora estão apavorados lá porque tem TCC para entregar. A gente foi passando. Olha, vocês estão vendo fulaninho namorando. Fulaninho teve uma decepção aí. Está caindo pelas tabelas? Sim, tá. Por quê? Está chorando porque o primeiro amor da vida foi decepcionado. Está lá, vai passar. Ajudem o meu filho. Sempre a gente foi, sabe? Nessa coisa assim, todo mundo sabe o que é a vida da liderança, no sentido de que nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas normais. E nós temos que incluir e estar incluso na vida das pessoas. Não esse distanciamento que hoje se tem. Nós temos em São Paulo um líder, uma família de uma liderança de uma igreja lá não, conhecida no Brasil. E eles andam com 8 seguranças armados, aqueles homens de preto com batedores para todo mundo. Então assim, ok, os dias são maus, mas esse distância, ninguém se aproxima. Ninguém tem nem proximidade. Tem uma moça, chama-se Célia, no nosso ministério. Está lá conosco um tempo. Ela era diaconisa nesse outro ministério legalista que eu estou falando. E um dia ela foi a um culto de mulheres e quando terminou, tinha assim um balcão ali onde a gente servia um lanche. E ela estava ali com o filho dela e eu fui até lá. Ela era visitante, eu fui lá abraçá-la. Ela fez assim para trás, deu um passo para trás. Eu falei para ela: bem-vinda. E fiquei paralisada. Falei: ok, tudo bem. Depois ela veio pedir desculpa no outro culto. Ela disse: me desculpa, eu fui arredia com a pastora porque eu me assustei. Primeiro porque eu sou negra. E eu sempre fui tratada com distinção na igreja que eu pertencia. Segundo, porque a bispa fulana, eu estou há 10 meses como diaconisa pedindo para conversar com ela. E ela não atende diáconos e não me atendeu. Então eu cheguei aqui, eu vejo a autoridade que acabou de pregar e até mim para me dar um abraço. Ela ficou, na verdade, ela estava com medo, ela estava assustada. Depois ela disse: uau, aqui as coisas parecem diferentes. Falei: totalmente diferente. Principalmente porque eu não quero falar rouca igual é. Bom, vamos continuar. Olha só. A gente precisa incluir a vida da igreja na nossa vida. Não ter assim, a igreja e a minha casa. Não, a minha casa e a igreja é uma coisa só. No sentido de que uma é extensão da outra.
Acaba o culto, eu vou para casa, a extensão do culto na minha casa permanece. Eu estou em casa, eu vou para a igreja, para o culto, para uma reunião, a minha casa, a minha família continua naquela vibe, como se chama. Nós estamos todos conectados. Lógico, com ordem e decência, cada coisa no seu tempo, no seu devido lugar, mas essa conexão não pode ser cortada. Eu queria agora falar para vocês que existem 4 principais áreas de envolvimento, só citando. Primeiro, nosso envolvimento com Deus. Se a gente não tiver envolvido com Deus, o resto vai fracassar tudo. Tá? Você pode estar envolvido emocionalmente com alguém, você pode ter uma família linda, mas se o envolvimento com Deus não existe, esse envolvimento não é de ser só salvo, mas o envolvimento de intimidade, de chorar com Ele, de sorrir com Ele, de ler a palavra, sabe? De louvar, de ouvir a voz de Deus. Se não houver essa conexão, vai falhar. As outras coisas vão falhar. Casamento falha, educação de filho falha, trabalho falha, dinheiro falha, saúde falha. Então, nosso primeiro envolvimento, que deve ser preservado sempre, é com Deus. Número 2, o nosso envolvimento com os membros da família. Então, nós estamos tendo família. Esse ano é o ano da família. Se a gente não se envolver e a gente não batalhar pela nossa família também fica só vivendo no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas fica todo mundo desagregado, que a gente diz, separado. Tem maridos que não sabem quanto a esposa ganha e vice-versa. Tem filhos que chegam, o pai não sabe que horas, porque ele já está dormindo, ou então o filho está dormindo quando ele sai. Ninguém se fala, não tem um momento de relacionamento, não se conversam. Não. Então, nós precisamos prestar bastante atenção para que esse espírito de isolamento não entre na nossa relação com Deus, na nossa relação familiar. Terceiro lugar, nós temos envolvimento com outros crentes. E nós respeitamos todas as diferenças denominacionais. Deus é soberano. Agora, é lógico que nós temos um relacionamento com os crentes mais próximos que Deus colocou de cada um de nós, que são aqueles que congregam no mesmo lugar, aqueles que Deus juntou para caminhar junto, ouvindo a sua voz, com a mesma doutrina, né? Normalmente, esses são aqueles que frequentam a nossa igreja. E quarto, o nosso envolvimento com não crentes, que é aquele envolvimento que nós temos com as pessoas no trabalho, na escola, no bairro, na vizinhança, etc, etc. Mas hoje, eu quero focalizar nossa atenção no envolvimento com os crentes e o envolvimento na igreja, tá? Então, vamos aprender com a Bíblia. Eu quero voltar a Atos 2, 42, para servir de inspiração, até o 45, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A gente tem que vir à igreja para perseverar na doutrina. Eu sei que nós, às vezes, temos que repetir doutrinas. Nós temos que voltar a falar da lei da graça. Nós temos que voltar a falar sobre a predestinação, a eleição, as 2 sementes. Aí tem muita gente que fala assim, eu já ouvi isso. Eu fiz os seminários, o pastor já repassou isso não sei quantas vezes e tal. Mas, amados, perseverar na doutrina, por quê? Porque se a gente bobear, você sabe, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, essas coisas têm que estar sempre, sabe, muito fresquinhas, muito ativas na nossa mente, no nosso coração, entre nós. Aquilo que falta corrigir da nossa confissão, a gente tem que, né? Porque ainda a gente vê, às vezes, no meio do povo da graça de Deus, um Deus te abençoe, um vai com Deus. É lógico, como que não? Já somos abençoados, não tem como não ir com Deus. Não tem. Como que eu não vou com Deus? Não tem a possibilidade de Deus não ir comigo, eu não ir com Deus. Ele fez um com o meu espírito. Isso é para sempre. Então, nós precisamos mudar esse palavreado, não é? Ou então, vem Jesus, ou aquelas coisas de entro na tua presença, agora eu saio da tua presença. Às vezes nós vemos uns deslizes desses, doutrinas, né, que estão tão firmes e claras para nós ainda. Então, olha, tem que perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Por que e na comunhão? Se eu não tenho comunhão, como é que eu persevero na doutrina? Se eu não ouço o apóstolo, eu vou falar de mim. Toda semana eu ouço o apóstolo. Se eu não consigo estar online simultaneamente ao culto do Rio de Janeiro, da nossa sede, eu vou ouvir depois. Está tudo lá gravado, na página, no site. Então, eu preciso. Nosso bispo Maurício falava isso e fala até hoje.
Todo mês a gente repassava a doutrina na igreja. 20 anos, 22 anos, todos os anos a gente repassa as doutrinas na igreja. E ele sentado no primeiro banco. Um dia eu falei para ele assim, eu sei que você está com muita luta, trabalho, não sei o quê, estava até enfermo. Eu disse, fica em casa, descansa, você sabe as doutrinas, você dá essa aula comigo. Ele disse, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui, ouvir tudo de novo. E quantas vezes eu vou estar aqui? Eu preciso estar também, você também. A gente não pode ser displicente, se isolar, quebrar a conexão, porque a gente já sabe o que é a predestinação. Lógico que a gente já sabe. Agora, tem que perseverar na doutrina e na comunhão. Tem que estar junto. Não pode, eu vou ficar em casa. Eu fico doida com essa coisa que a pessoa mora na mesma cidade que eu e assiste o culto pela internet. Sai de casa, pega um ônibus, faz um exercício, pega o seu carro. Que é isso? Isso é isolamento. A pessoa não está percebendo que Deus, né, tem que ser colocado em primeiro lugar a comunhão, a doutrina, o partir do pão. A gente tem que estar junto, porque separado nós enfraquecemos, porque o inimigo sempre acha uma brechinha quando a gente está isolado. Deus me livre de ficar em casa. Deus me livre. Eu não fico. O meu marido sabe. É mancando, pisando torto, com hemorragia, vocês sabem, né, o ano passado, e isso foi uma das causas que eu não vi, eu fiz 3 cirurgias em 4 meses, coloquei 2 negócios chamados duplo J, quem já colocou sabe o que é, horrível, eu coloquei um de cada lado, são 2 anzóis, 2 ganchos que vão do rim até o ureter, e fiquei com isso meio ano. Não faltei a um culto, a não ser uma cirurgia que caiu de quinta-feira no dia de culto. Subia, viajei para Porto Alegre de avião, nós fomos para Londrina, nós fomos para o Rio, na convenção, e eu estava com os estilingues tudo na barriga. Eu teria todas as desculpas humanas para dizer, eu não estou bem, eu estou num tratamento, eu estou num processo, eu fui operado, eu tomei 3 anestesias gerais em 4 meses. Então, assim, eu quero só contar isso, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei, ao contrário, o quanto eu preciso estar na comunhão. A comunhão protege, a comunhão alimenta, a comunhão ampara, a comunhão traz a cura que a gente precisa, a comunhão traz o amor de Cristo manifestado, né? Vamos lá. No partir do pão e nas orações. Então a gente não pode desconectar. No partir do pão, naquele dia a dia. O que nós temos de luta na nossa casa? A gente tem que compartilhar isso. As bênçãos também. E nas orações. Sejam orações de petição ou sejam nas orações para dar glórias a Deus e graças a Deus pelo que Ele faz, né? Seguinte. Em cada alma havia temor. Quanto falta temor. Amei o texto do início que fala do temor do coração, né? Esteja sempre presente. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. As pessoas querem prodígios de maravilhas nas suas casas, mas Deus colocou autoridades para serem instrumentos de Deus para esses prodígios de maravilhas acontecerem. Então tem que estar junto. Muitas vezes, quando tem uma oportunidade de estar no Rio de Janeiro, na nossa sede, eu sento ali naquele banco e eu não vou ali, porque hoje é a convenção, porque é assim, eu sei que Deus vai falar comigo. Senhor, eu sei que o Senhor vai manifestar alguma coisa, porque agora eu estou sentada para receber. Então, louvado seja Deus. Eu quero que por intermédio do apóstolo, de quem subir nesse altar, os sinais na minha vida sejam manifestados. Eu sempre vou com uma grande boa expectativa. Não só para que a convenção seja uma bênção para todo mundo, mas eu quero para a minha vida também. Você tem que ter essa expectativa. Agora, isso não pode ficar lá na sua casa, fechadinho, achando que ninguém te ama. Enfim, aquelas coisinhas da carne. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades. Nós vamos fazer isso? Olha, amados, seria bom se a gente fizesse, mas eu quero só ler isso aqui para vocês verem a que ponto chegava o andar junto, não é? Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Hoje as pessoas sabem que um tem necessidade, foge. Ou então passa para a igreja, aquela pessoa lá precisa de cesta básica, aquela pessoa lá não tem como pagar o aluguel. E às vezes a pessoa poderia ajudar pessoalmente, mas não, deixa que a igreja se vire com isso. Nós somos a igreja. Nós somos Deus nesta terra, as mãos, a boca de Deus para fazer o bem a alguém, não é? Então, os cristãos desse primeiro século, eles tinham em comum o riso e o pranto. Eu vejo hoje na igreja as pessoas terem muito em comum o pranto. O riso nem sempre. Quando as coisas vão bem, cadê a pessoa?
está curtindo a bênção que Deus deu. Mas na hora de chorar, é tudo com a gente. As pessoas têm que ter em comum o que tinham os cristãos desse primeiro século: o riso e o pranto, os fardos e as alegrias, os trabalhos e o ministério. Tudo era assumido por todos. Estavam juntos nos momentos de grande dificuldade, estavam juntos nos momentos de grande manifestação de Deus. O envolvimento era espontâneo. Eu queria falar sobre isso. Por isso que eu estou aqui. Ninguém vai fazer o que eu estou falando porque eu estou falando. O Espírito tem que trabalhar. Minha oração inicial foi: Senhor, convence. Manifesta a tua verdade. Tem que ser espontâneo, senão é religião. Nunca foi forçado na igreja primitiva. Havia sinceridade, havia unidade, havia harmonia, havia paz. Que maravilha. Não é isso que você sonha para a sua igreja? Eu sonho. Não é? Então, o plano de Deus para os seus filhos é que eles se envolvam profundamente com a igreja. E agora eu falo igreja local, onde Cristo plantou cada um de nós. A pergunta que não quer calar: por que isso não acontece? Quer saber algumas causas? Vamos lá. Por que isso não acontece? Por que as pessoas não se envolvem? Pela síndrome do isolamento que eu já falei. Muitas vezes nós nem percebemos, amados, mas nós vivemos isolados. Nós não participamos da vida da igreja. Às vezes eu vejo a pessoa pegando a agendinha assim da igreja, dizendo: ai, tem muita coisa esse mês. Sabe o que significa isso? Eu não vou me envolver com muitas delas. Porque eu já estou me posicionando que tem muita coisa e está competindo com a minha própria agenda, minha agenda pessoal. Então, essa questão do isolamento, das coisas de Deus, da obra de Deus, isto é uma das causas. Por que as pessoas não se envolvem? Número 2, pela falta de conhecimento da ordem de Deus. Por isso que eu quero ser um instrumento do Senhor esta manhã, para que você saiba que é ordem de Deus que se envolva. Então, não é porque a bispa quer, não é porque a igreja tem que crescer, é porque Deus mandou. Tá? Romanos 12, 9, 10 e 15 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Onde é que a gente aprende o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é mal? Onde é que a gente aprende a amar de verdade? É na igreja, amados. Não vem me dizer, em casa. Não. Se hoje a minha família ama com o amor verdadeiro, é porque eu aprendi isso na igreja, aprendi na palavra, aprendi com meus líderes, aprendi como é que é o verdadeiro amor. Ninguém aprende isso em casa sozinho. Sozinho em casa a gente aprende no mundo, a gente aprende com o mundo, a gente aprende com a novela, porque é isso que vai ocupar o tempo da pessoa. Um filme, sei lá, alguma coisa, a vida de alguém que você conhece, de um parente, a educação que eu e você recebemos. Mas isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, o sem hipocrisia, a gente aprende na casa de Deus. Tá? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Para aqui. Preferindo-vos em honra. Eu não posso preferir uma pessoa incrédula, uma pessoa ímpia, ao invés de preferir um irmão que vai morar no céu comigo. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se eu já dei em algum seminário, mas eu dei algumas vezes lá na igreja. Eu vejo às vezes quando tem uma festa, um casamento, sabe, pastores, bispo. Eu vejo assim, muitas vezes a festa, o casamento é de uma pessoa do trabalho, um colega de trabalho, que é ímpio, que é espírita, que é, sei lá, macumbeiro, que é beberrão, que é qualquer coisa do mundo. Mas vai casar e a pessoa quer fazer bonito. Então ela vai e compra um presente para impressionar, que às vezes se empenha até... Passa o cartão e não sei quantas vezes, fica tola, mas ela vai e compra. Fora que ela se arruma em peteleca toda, né? Principalmente mulher. Vai gastar aquela fortuna com maquiagem, um vestido, ou aluga, não sei o quê, e vai lá naquele casamento de um ímpio que vão lá só para beber, que não tem Deus, não tem bênção de coisa nenhuma, que tem interesses, sei lá, escuros e escusos. De repente um irmão na igreja casa, estão nem aí. Ninguém comparece, o irmãozinho convidou. Ninguém se arruma. Graças a Deus, na nossa isso já é diferente. Mas, via de regra, é assim. É o crente lá, é um irmão lá. Dá um presentinho, 5 conto, compra lá um negocinho qualquer, um coador de café. Mas pro ímpio deu a geladeira, pro irmãozinho deu o coador de café. Eu não me conformo com um negócio desse.
Eu não estou falando aqui, amados, de poder aquisitivo, de riqueza, nada disso. Eu estou falando de 2 pesos e 2 medidas que se tem. Então, a palavra de Deus diz, preferindo-vos em honra. A honra tem que ser dada para quem é de Deus, para quem é templo do Espírito Santo, não para o ímpio que o diabo usa como quer e mal, né? E às vezes a pessoa prefere estar no churrasco com o ímpio do que num culto. Prefere estar lá, sei lá, numa reunião de família que está todo mundo falando abobrinha ou na jogatina, do que estar num estudo bíblico, numa reunião de oração, ou uma coisa que vá ficar para a eternidade. Então essas coisas a gente precisa prestar atenção, ok? E diz o 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E na igreja nós temos essa oportunidade, porque tem dias que as pessoas estão felizes da vida, tem dias que elas estão tristes na sua carne, e a gente precisa caminhar, aprender a caminhar junto. Então, esses cristãos do primeiro século aqui eram maravilhosos. E nós temos aqui uma série de mandamentos, começando para que o amor seja sem hipocrisia. Diga, amor sem hipocrisia. Muito bem. Então, em outras palavras, fora com a hipocrisia. Adeus à indiferença. É hora de nós nos envolvermos. Está aqui, olha. É hora de nós nos envolvermos no ministério. É hora de parar de dar. Sabe aquela coisa assim? Eu sou muito ocupado. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso estar lá o tempo todo. Aliás, não preciso de ninguém. A igreja já tem muita gente envolvida. Não viu o tamanho do coral? Eu contei 22 pessoas. Tem muito coralista. Eu sou insignificante. Essa é a maior arma do capeta na cabeça de alguns. Eu não sirvo para coisa nenhuma. O que eu vou fazer na obra de Deus? Ninguém sabe que eu existo. Ou então eu não achei meu lugar na igreja. Abençoados, o corpo de Cristo precisa de envolvimento. Precisa de participação. 1 Coríntios 12, vamos ler 4 versículos. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. E olha que às vezes é pé, às vezes é um pé quebrado, um dedo torto, mesmo assim é necessário ao corpo, não é? De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse... Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Diga com força, eu sou importante no corpo. Agora você vai com todo respeito olhar o irmão que está ao seu lado e vai dizer, envolva-se. Ui! Aqui na frente, eu estou falando mais? Mais? Então, para que a igreja desempenhe a sua função, para que a igreja leve a mensagem de Jesus Cristo ao mundo, é preciso que todos nós atuemos como um só corpo. Amém? Quando Deus pede esse envolvimento, não é para ser forçado, viu, igreja? Por favor, em nome de Jesus, tá? É para que a pessoa, né, se envolva com amor, com responsabilidade e espontaneamente. Então, quanto mais a igreja cresce, e a igreja cresceu, dos seminários para cá, se estabeleceu, né? Então, quanto mais a igreja cresce, mais Deus quer nosso envolvimento. Nenhuma pessoa pode ficar isolada, porque o envolvimento o que é? É a participação ativa na igreja. E isso é essencial para a sobrevivência do corpo de Cristo. Tá? Então, ninguém sozinho pode fazer o que Deus determinou para a igreja fazer. Tem muita gente hoje que eu costumo dizer, é o profeta do Apocalipse, ele vai só trazer más notícias, ele anda perambulando por aí de casa em casa, falando o que não deve, achismos. Hoje a gente tem os evangelistas soltos do corpo. Amados, a igreja primitiva, a igreja de Cristo, sempre teve evangelistas, precisa ter evangelistas. Lógico, quem vai falar de Jesus? Mas nunca se viu evangelistas desagregados. Hoje tem um monte de ministérios itinerantes. A gente pergunta, eu sou pastor. Oh, pastor, que bacana, beleza. Qual a sua denominação? Não tenho denominação. Ok, mas onde o irmão congrega? Vai, tá bom, não tem placa, beleza. Mas onde o irmão congrega? Não congrego. Ah, então não é pastor de nada. Para mim eu já não falo, né? Mas eu sou educada. Mas acabou, não vou dar mais nenhuma atenção. Não tenho denominação, não congrego. Eu sou itinerante, eu faço a obra sozinho.
você está fora da palavra, querido. Então, tchau. Deus não chamou ninguém na obra de Deus para ser solo. Solo fica bonito no coral. E mesmo assim tem um monte de vozes atrás fazendo a caminha, que a gente chama. Não é verdade? Agora, esse negócio de ser evangelista solo, pastor solo, pregador solo, cantor solo, e sair solando sozinho pelo mundo, isso está fora da palavra de Deus. Não, porque Deus me revela grandes coisas. Mentira, é só a carne. Deus não revela grandes coisas para quem está fora de conexão com Ele e com o corpo de Cristo. Então, essas coisas precisam estar muito, muito claras para nós, ok? Nós precisamos nos conscientizar que está na hora de ampliarmos o nosso pensamento, de deixarmos o nosso egoísmo de lado, porque não é só receber, mas é também dar. Igreja, não é só sentar e receber. Enquanto eu não vim aqui pregar, que eu estava sentadinha ali, eu recebi tudo. Nossa, eu já me segurei aqui as lágrimas para não debulhar e para não ficar aquela borreira toda. Eu já fiquei ali, Senhor, me segura, me ajuda. Meu Deus já me respondeu orações que eu fiz esta semana, através dos louvores, da oração do pastor Emílio. Já recebi. Amado, nós vamos cantar isso em São Paulo, bispos. Esse negócio do gigante. Esse gigante que não, ele vai conhecer o nosso Deus, o meu Deus. Ah, mas eu vou cantar isso de... Então, isso para mim, o Senhor falou comigo. Naquela hora ali, o Senhor falou, olha aqui, sabe aquilo que vocês essa semana se envolveram? Eu e o bispo, numa batalha de... o inferno, as trevas, nós temos enfrentado coisas, a nossa família, muita luta. Mas irmão não tem noção do se eu contar aqui. Sério. Mas o Senhor já me deu a vitória hoje. Ele já me deu, eu sei, mas hoje Ele confirmou a vitória na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Então, amados, nós não podemos só receber. Eu sabia que eu estava recebendo ali, mas tem um momento que o Senhor diz, agora vai lá e dá o que eu te dei e passa para a igreja. É uma troca. Isso é que é saudável, isso que é a obra de Deus, isso que é gostoso, tá? Não que todos precisem pregar, mas tem outras formas de nós darmos, né? Para a obra do Senhor. Então, além do seu testemunho pessoal, que deve ser dado sempre, lógico, você precisa descobrir uma área de atuação dentro desta igreja. Ok? Então, envolva-se rapidamente. Envolva-se. A igreja já tem 2 anos. Quem em 2 anos não se envolveu, está perdendo tempo. Você não está percebendo que o isolamento já está tomando conta aí, já esfriou, já deixou você aí numa zona de conforto que está bom do jeito que está. Eu vou uma vez por mês, uma vez por semana, não sei aí a sua história. Mas envolva-se, você precisa descobrir uma área de atuação dentro da igreja. Envolva-se rapidamente, não se isole, porque o isolamento é a arma de Satanás. Amém? Então, você vai descobrir que todos os departamentos desta igreja, os que já existem, precisam de colaboradores. E ainda há departamentos que precisam ser criados. Comece pela cozinha. É impossível que alguém não saiba fazer nada numa cozinha. Eu sei que hoje existem mulheres que dizem assim, mas eu não sei fazer nada, nem um arroz. Que feio, você deveria aprender a fazer. É feio. Uma mulher que não sabe fazer um arroz, fritar um ovo, cozinhar uma batata, fazer um purê, é feio. Eu sou mulher. Eu sempre fui estudante. Chegou uma hora que eu disse, eu tenho que aprender. Eu vou me casar, vou me propor a ser esposa, mãe, ter minha casa, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa. Primeira queima, a segunda fica salgada, a outra fica sem sal completamente, o outro fica aquele arroz unidos venceremos, o outro fica tão solto que fica cru, mas um dia a gente acerta e fica bom. O que ocorre, amados, é que mesmo que a gente não tenha habilidades excepcionais para alguma coisa, a gente sempre pode fazer alguma outra. Então, assim, a gente pode não ser exímia cozinheira, mas toda mulher sabe lavar uma louça, sabe limpar um chão, sabe deixar as coisas cheirosas e bonitas e higiênicas, com certeza, não é verdade? Isso, estou falando de mulheres, os homens também. Então, comece pela cozinha, quer ver o que eu listei aqui? Ou pela livraria que a igreja tem, ou pelas aulas das crianças, ou recepção, ou coral, ou dança, ou duplicação de mídias, ou câmeras,
ou cabumen, ou decoração, ou limpeza, ou apoio de professores, ou projetor multimídia. Amado, como é que o cantor, com essa, que voz, hein, pastor Emílio, que voz! O irmão precisa fazer um solo lá em São Paulo para a gente ver aquele santuário estremecer lá com a glória do Senhor, porque o irmão é dotado de talentos para isso. Mas como é que o pastor da igreja opera uma mesa, opera o projetor multimídia, canta, dirige o louvor, o coral? Quer dizer, na verdade, é aquilo que a gente fala na brincadeira, né? Ele é atacante, mas ele é também zagueiro, ele é goleiro, ele bate o escanteio, apita, é o bandeirinha, cobra lateral e faz o gol. É um bombril. 1001, só que não existe, né, amado? Então, assim, lógico que nós faremos tudo. Um dia nós também, tá aqui os bispos, também limpamos os banheiros da igreja. Numa escala, nós limpávamos os banheiros. Nós também, eu já operei aquele negocinho, não tem mais, né? Aquele retroprojetor. Os jovens nem sabem o que é isso. Retroprojetor. Tinha um negócio que chamava acetato, a gente escrevia as letras com uma caneta que não saía. Você está desse tempo. E a gente colocava a letra lá, o cantoria, você só escorregava. E aí de você se pusesse, né? Trocava o acetato rapidinho, de cabeça para baixo aparecia lá na parede a letra invertida. Enfim, nós já fizemos de tudo, por isso eu tenho a autoridade para falar o que eu estou falando aqui, ok? E hoje, se precisa, nós já puxamos água de igreja, já tiramos água de enchente que inundou tudo, nós já fizemos de tudo. Tudo. Que os irmãos entenderem como obra braçal, serviço mesmo, já fizemos. Então, eu gostaria muito que os irmãos entendessem que não há demérito nenhum. Agora, a gente precisa começar a olhar as necessidades da igreja. Quando a gente tinha essa escala de limpezas de banheiro, para nós nos organizarmos, nós fizemos um papelinho bem pequenininho e colamos perto da entrada dos toaletes. Lá no primeiro endereço que a gente teve, a gente punha lá, sei lá, quinta dia tal, domingo dia tal, segunda de oração, ou estudo bíblico dia tal, e a gente punha lá. Era pastor Rai, pastora Solange, pastor Bio, pastora Jaque, presbítero tal. E a gente punha. Um dia... Meses nós limpamos a igreja. Um dia, uma senhora da igreja, muito simples, mas muito espiritual. Ela me procurou no fim de um culto e ela disse assim: bispa, eu olhei, pastora, eu olhei um papelzinho ali, está escrito limpeza de banheiros, o seu nome está lá. O que significa aquilo? Eu falei, significa que quando terminam os cultos, como a gente é longe para as pessoas virem para cá, então quando termina o culto, que vai todo mundo embora, a gente limpa todos os banheiros, que é para ficar limpo para o culto seguinte. Ela falou, e a pastora faz isso? Eu falei, sim, eu e meu marido estamos na escala. Ela disse, a partir de hoje a pastora não vai fazer mais. Eu falei, não? Ela disse, no seu lugar na escala pode me pôr, porque não posso deixar a mulher que me traz essa palavra, que se ocupa disso, que tem um marido, que tem 3 filhos, tem criança, está numa escala de limpar banheiro, sendo que eu faço isso. Eu sou especialista, eu trabalho num hospital e eu faço isso e trabalho como copeira. Então, a parte de copa e a parte de limpeza eu quero fazer. Começa Deus a trabalhar. Agora, a pessoa precisa ver necessidades na igreja. Ninguém tinha enxergado nada disso. Uma mulher simples, que não tinha nenhuma amizade mais próxima, observou. Não, isso eu posso fazer. Eu vou liberar, que é o que... na igreja primitiva aconteceu. Diáconos foram levantados para liberar os apóstolos, para que eles se dedicassem à palavra, ao estudo da palavra e à oração. Mas, amados, a igreja hoje, do século 21, as pessoas, em geral, são muito acomodadas. Elas querem receber. Tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. E Deus é tão tremendo que para aqueles que Ele deu 5 talentos... Ele dá 10, ele multiplica, ele sobrecarrega, porque é capaz. E às vezes aquele que tinha 1, Deus diz, você não serve para nada mesmo. Fica aí esquentando o banco, eu vou pegar o seu, e o pastor é capaz de fazer isso. Mas para mim, não me incomoda, viu, pastor? Eu estou falando com muita alegria no coração, leveza, e vendo a capacidade que Deus lhe deu. Mas, não pode ser assim o resto da vida. Sai daqui, apaga a luz, vem aqui, dá a mão para o outro descer, fala... Um dia a gente fez isso.
Mas a igreja começou a perceber as necessidades. E hoje nós temos uma equipe maravilhosa, que acaba até pensando na nossa frente. Só que isso começa com exemplo, e exemplo vocês têm. Mas tem que parar um pouquinho de olhar só os exemplos para começar a se colocar nas brechas. Não é verdade? Porque o apóstolo fez tudo isso um dia. E hoje as pessoas veem ele lá, porque é engomadinho, porque é não sei o quê, Mauricinho. Ninguém sabe o que aconteceu para chegar hoje e ele está onde ele está. Então pessoas têm que ser formadas, mas têm que se disponibilizar nas mãos de Deus. Não pode viver no isolamento. Amém? Então eu quero encerrar aqui. Eu tenho, para encerrar essa mensagem, uma proposta prática para o próximo ano desta igreja. Quem recebe? Amém. A gente vai voltar aqui o ano que vem. Amém? E eu gostaria de sugerir algumas coisas aqui para a igreja, não é para o pastor, tá? Para a igreja. Senão ele vai falar, não, mais até onde a gente pode, o Senhor capacita, né? Então, número 1, vamos colocar de lado todas as desculpas e começar a nos envolver e a participar da vida da nossa igreja. Então, assim, o que é a vida da nossa igreja? Eu não sei qual é a vida exata dessa igreja, sei algumas coisas, mas vocês têm que procurar os pastores de vocês, a liderança, sentar e falar, o que é a vida da igreja? A igreja vive como hoje? O que a igreja faz? Quais são as atribuições? Quais são as atividades da igreja? O que envolve a vida da igreja? Senta com eles. Não tenho tempo. Então não se envolva com a vida da igreja, porque você vai responder diante de Deus. Então, vamos colocar as desculpas de lado. Não tenho tempo, não é para mim, eu não sei o que fazer. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Tá? Número 2. Vamos conhecer a história da nossa igreja e o chamado do nosso ministério nesta terra. Como é que você é de uma igreja Cristo Vive e não sabe a história do apóstolo? Como a graça foi revelada a ele, de onde ele veio. Eu nem sei que tinha um apóstolo. Para mim está ruim. Eu conheci hoje o diretor de missões. Tudo bem, você está chegando, é normal, mas você já tem 2 anos de igreja, já devia conhecer. Né? Teve seminário. Você tem que conhecer até a história dessa igreja. Muitas vezes a pessoa não sabe a história da igreja local. Pensa que os pastores, sei lá, comeram uma batata estragada à noite, acordaram e falaram, a graça, Deus revelou a graça. Não. Tem que saber quem é Roseli Telatim. Irmão Boca. Desculpa, posso chamá-lo, né? Todo carinho, não é meu irmão. Precisa saber como Deus fez. Porque quando a gente vê como Deus fez, você fala, é obra sobrenatural. Isso é sobrenatural. Isso aqui não poderia ser pensado por homem algum. Mas nós precisamos conhecer a história da igreja local, a história do nosso ministério. Não é história para você falar no dia 7. Não é prova de história na escola. É para você saber o processo de Deus para você estar onde você está. Amém? Número 3. Vamos nos unir aos nossos pastores, bispos e apóstolo. E vamos cumprir a ordem de Jesus em levar a palavra ao mundo. Aquilo que o bispo Daniel hoje falou. Não se sinta, estou aqui, ninguém sabe que eu existo. Deus sabe. E se Ele sabe, tem ovelhas que precisam saber quem vocês são, e que vocês existem, que vocês estão numa reforma, e que vocês vão levar essa reforma para onde Deus mandar vocês levar. Agora, tem que pensar nisso. Senão, a vida passa rápido, morre. Qual o legado que a gente vai deixar? Aqui, Jaz, o que vai estar lá na sua lápide? Na minha vai estar uma mulher corajosa, metida, ousada, na fé, intrépida, que fez o que estava ao seu alcance, que levou a graça para ir para o sul. Mas vai pôr uma lista, ela põe uma lápide grande, bispo. Não, é você não, porque você vai morrer primeiro que eu. Mas, brincadeira. Deus é soberano. O que eu estou falando, gente, tem que suavizar agora, porque a coisa é séria. A gente tem que deixar um legado nessa terra. Você já imaginou? Eis aqui fulano de tal, que esquentou o banco da minha igreja 500 anos e não fez nada. A gente tem que ter, sabe, uma história. Eu estou brincando com lápide, mas a gente tem que deixar alguma coisa nessa terra. Nós não estamos passando aqui para ficar em brancas nuvens. O Senhor tem missões para nós, tem desígnios para nós.
ok? Próximo. Vamos descobrir nossos talentos e colocá-los à disposição do reino urgentemente. Porque tem gente descobrindo o talento para ficar rico. Vamos descobrir o talento para ficar rico, mas também colocá-lo à disposição do Senhor. Para que o reino de Deus seja rico, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja próspero. Próximo. Vamos ser sensíveis à voz de Deus que está nos ensinando como viver e o que fazer a partir de agora. O que eu vou fazer? O que o Senhor quer? Primeiro orar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, onde eu me encaixo? Como é que eu coloco a minha capacidade, o que o Senhor me deu? Como é que eu coloco isso a teu serviço, Senhor? Na igreja local onde o Senhor me plantou? Próximo. Vamos nos colocar disponíveis para Deus nos usar na sua igreja. Disponíveis. Eis-me aqui. Eu conheço muita gente que... Ai, pastorinha, bispinha do meu coração. Eu amo esta palavra, eu amo esta igreja. Eis-me aqui. Eu guardei, eis-me aqui. Nossa, a pessoa tão disponível. Primeira coisa que aparece... Irmã ou irmão... O irmão poderia fazer... não dá. O irmão acabou de me dizer, eis-me aqui. Não, nessa semana, nesse mês eu não posso. Mas é o que eu preciso nesse mês. Então, o eis-me aqui tem que ser muito orado e pensado. Porque falou eis-me aqui para o Senhor. E falou para nós que precisamos tanto de ajuda e de auxílio, de amparo e de braços fortes, de colunas. A gente vai contar. Só que contar com o que não pode contar... Está na roça. Então, vamos nos colocar disponível. Estou disponível? Estou. Eu não tenho todo o tempo disponível, mas eu tenho tal dia disponível, pastor. Tal dia o senhor conte comigo, tá? Precisa o quê? Que eu venha abrir aqui? Precisa que eu venha receber uma encomenda? Precisa que faça uma faxina? Muitas vezes o começo da igreja não tem recurso suficiente, amado, para pagar tudo. A gente precisa suprir essas demandas, não é? Sétimo. Vamos ter iniciativa, pois precisamos começar por algum lugar. Às vezes você começa e você vai falar, olha, eu vou dar aula para criança, posso ajudar ficando na salinha, tal, me orienta, o que eu tenho que fazer. Passado um tempo você fala, não é minha praia. Eu descobri que meu negócio não é lá. Ok, mas comece por algum lugar, até que Deus vá, sabe, colocando você onde Ele tem para você. Mas se você não começar por algum lugar... Não começa. E você nunca vai descobrir onde que é o seu lugar. Se começar e for lá mesmo, e Deus testificar, aí, amém. Glória a Deus. Se dedique, se prepare, estude, sabe? Como coral, estude. Deus vai dar essa capacitação que precisa para servi-lo com excelência. Mas comece por algum lugar. Eu comecei descascando batatas num retiro. Retiro é chique, era aquele acampamento na lama, na lei assim, né? Bem. Uma pastora chegou e falou: tem que fazer comida aí para esse batalhão. Eu disse: eu não sei fazer comida. Você aí e a tua irmã, as duas, tem ali batata. Eu pensei, batata para descascar. Na minha casa, quando a minha mãe pedia para descascar uma batata, que era raro, era meia dúzia de batata. Aí ela falou: tem batata ali para descascar. Nossa, pode dar a faca. Ela deu a faca e tinha 2 sacos desse tamanho de batata, aquela que é bem barata, que não é lavada, aquela batata que sai da terra direto. Amado, 3 meses a nossa mão ficou marrom e cheia de calo e cheia de bolha. Foi assim que eu comecei a servir, porque me falaram: o que vocês podem fazer? Qualquer coisa. Então descasquem batata. Sim, senhora. Eu podia dizer: eu não descasco na minha casa. Essa batata suja? Eu não vou pôr a mão nisso. Ou no metade do saco de batata, podia falar: estou cheia de bolha. Eu não falei, eu falei: agora vamos até o fim. E a minha irmã, 3 meses nós lembramos das batatas. Mas, amados, comece por algum lugar, porque aonde você vai chegar, só Jesus sabe. Tá bem? 8. Vamos ser objetivos, nada de ficar vagando na igreja. Vamos falar com as pessoas certas, vamos simplesmente servir. Tem gente que fala muito, não faz nada. Vaga para cá, vaga para... Vai só espionar. O que está acontecendo ali? Tá. E ali? Tá. Você é o supervisor? Não, eu sou o bisbilhoteiro mesmo. Olha, amado. 9. Vamos ser firmes e responsáveis em nossas decisões diante da igreja. Não podemos começar algo hoje e amanhã nos esquecermos. Começo aqui, daqui a pouco... Cadê o irmão que fazia aqui? Sei lá. Aí você fala: ô irmão, ali ficou descoberto. É? Pai, eu me esqueci, pastor. Uma vez tudo bem, 2, 3 já é amnésia. Vai tratar.
Na verdade, vai ser aprender a ser responsável, né? E 10, vamos ser práticos no agir. Amém? Praticidade. Tem que fazer? Vamos fazer. Vamos orar por um envolvimento intensivo de todos no ministério. Eu sei que há visitas aqui, não é com você, logicamente, você está conhecendo o ministério, veio hoje de um dia de festa, mas se Deus tocar seu coração, procure o pastor e sim, senti, Deus, eu queria essa resposta, Deus está falando comigo, e eu sinto aqui é um lugar sério, de gente séria, de gente honesta, transparente, que ama Jesus, que tem testemunho de família, testemunho de vida, que é modelo sim para o rebanho. Eu falo isso com todo temor e tremor, com honestidade do meu coração. Isso começa lá na vida do apóstolo, passa pelos bispos de missões, passa pelos bispos constituídos, e passa pelos bispos locais, pelos pastores que Deus tem levantado, porque o bispo disse isso ontem conosco, pelos frutos conhecereis, disse Jesus. E nós estamos toda hora falando sobre isso. Os frutos aqui, ninguém precisa provar mais nada para ninguém. Está estabelecido, os frutos são abundantes, e isso faz parte dos desígnios e crescimentos do Senhor. Que daqui a um ano, essa igreja esteja melhor, maior, mais intensa, mais ativa, mais fervorosa, mais tudo que Deus quiser que vocês estejam. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amém. Depois nós temos uma consagração, é isso? Então eu queria antes fazer uma oração pelo envolvimento da igreja. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós queremos ver, Pai, essa palavra de envolvimento sendo prática na vida da igreja, na vida de cada membro deste corpo. Então, Pai, o Senhor falou ao coração de cada um, está falado, está confirmado, e as coisas não serão mais como foram até agora. Vão ser muito melhores, apesar de nós vermos muito crescimento, muito fruto, mas podemos te oferecer mais e podemos ver mais, Jesus. E quem sentir no coração vai levantar uma das suas mãos e vai confessar agora comigo para Deus, tá? Diga: Senhor Jesus Cristo, eu me rendo diante da tua vontade. Eu fui colocado neste corpo por tua soberania, e eu quero participar, me envolver na tua igreja, que é a igreja que o Senhor me plantou. Me mostra, Senhor, de que maneira eu posso me envolver mais, de que maneira eu posso participar mais. Senhor Jesus, eu coloco os meus talentos nas tuas mãos, para que eu seja usado por ti neste lugar. Há tanta coisa para ser feita, e eu creio que eu sou importante nesta obra. Eu quero levar a tua palavra junto com os pastores desta igreja. Eu quero fazer a tua vontade em unidade com a igreja que o Senhor me plantou. Usa-me, Senhor, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.